Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live Mulheres da Bíblia. Eu estou muito feliz no dia de hoje. Eu quero agradecer a todos que estão entrando aí. Sejam todos bem-vindos. Dá um tempinho aí para cada um entrar. Glória a Deus pela sua vida. Quero agradecer a Deus por mais esse dia. 15 dias já se passaram desde 2021 para 2022 e é ano da gente romper, a gente vai crescer em conhecimento da palavra. E essa live, ela foi pensada em cada uma de vocês que estão entrando aqui. A paz do Senhor, o Ciele, Osana, oi Neide, a paz do Senhor, que carinho tá vocês aqui. Bárbara, Elaine, sejam todas bem-vindas. Mulheres da Bíblia, mulheres de Deus. Janaína, gente, é um prazer cada uma de vocês aqui. Muito obrigada pela presença. Hoje a gente vai falar sobre uma mulher da Bíblia. O nome dela é Lia. E a gente tem uma convidada especial, tá bom? Então eu vou dar alguns recados aqui, é muito importante. Eu quero dizer que o nosso sorteio foi realizado, eu postei lá. Quem ganhou foi a Bárbara, minha sogra. Oi, sogra. Um beijo, muito bom ver você aqui. Quem ganhou foi a Bárbara. Bárbara, faz barulho aí, manda um oi aí. Diz que você já está lendo o livro sobre os seus sonhos. Que Deus abençoe você, tá bom? Bem, hoje a gente tem uma convidada especial, a Tatiana. Daqui a pouquinho ela vai estar entrando aqui para falar conosco, tá bom? Eu queria só dizer alguns recados antes disso. Sejam todos bem-vindos, todos que estão entrando agora. Mais uma live Mulheres da Bíblia. A gente vai falar hoje sobre Lia. Antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre o nosso grupo. Eu queria dar os parabéns, porque aí nós temos 80 mulheres no grupo do WhatsApp que estão lendo a Bíblia juntamente comigo em ordem cronológica. Karina, eu não estou no grupo. Como é que eu faço para entrar no grupo? Que grupo é esse? Então, só para você entender. Deus colocou no meu coração a intenção de fazer essa live para ensinar e aprender, eu principalmente, sobre as mulheres da Bíblia. E aí, juntamente com isso, veio a vontade de também ler a palavra de Deus junto com vocês. Então, a gente fez um grupo. Então, se você quiser entrar nesse grupo, você não paga nada para entrar nesse grupo. São 80 mulheres que já estamos lá. A gente já leu o livro inteiro de Gênesis. Então, parabéns, mulheres da Bíblia, que têm rompido aí junto comigo. E cada dia a gente tem lido um pouquinho da palavra de Deus. E a gente concluiu hoje o livro de Gênesis. E amanhã a gente já começa o livro de Jó. Então, vamos com a gente em ordem cronológica. Karine, quero entrar. Me chama do direct, me chama no WhatsApp, que eu te coloco lá no grupo e você vai acompanhar. Deus tem feito maravilha, já temos testemunho, já temos milagres para a glória de Deus, tá bom? Ivana, é muito bom ter você aqui. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Érica. Gente, é um carinho muito grande receber vocês, tá? Tati, me chama aqui, Tati, para eu te colocar, para eu poder colocar você como participante. A gente hoje vai falar sobre Lia. A minha voz não tá boa. Eu quero agradecer também a todas as mulheres que oraram por mim. Ficaram sabendo aí que na terça-feira eu comecei a ficar ruinzinha. Na quarta-feira não tinha voz, teve febre, passei mal. Mas eu quero agradecer a todo mundo pelo carinho, pelas orações. Estou melhor, estou me recuperando, estou de quarentena, estou dentro de casa. Mas Deus é bom, Deus é fiel, tem guardado. Nossa convidada já entrou. Vamos colocar ela aqui online. Diretamente de Maricá. Pastor Desi, que honra o senhor aqui na live. A gente vai falar hoje sobre Lia, pastor. Temos uma convidada aqui, Tatiana, está entrando aqui na live agora. A gente vai falar sobre Lia, Mulheres da Bíblia. Tatiana, seja bem-vinda, muito bom te ver. Obrigada, paz a todos. Estou muito feliz de ter sido convidada para participar dessa live incrível. Eu também estou no grupo da leitura bíblica cronológica e está sendo muito bom porque a gente sabe como que é a nossa rotina de mulher, né? De mãe, de esposa, de mulher que trabalha fora. A gente sabe que é difícil, é uma luta muito grande para conseguir ler a palavra. E eu tô muito feliz, porque eu tô conseguindo, e na virada eu falei com Deus, Deus, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. E aí veio esse grupo
E estamos aí, estou muito feliz por isso, muito feliz pelo convite. Para quem não me conhece, meu nome é Tatiana, eu sou do Ministério Tempo de Justiça aqui de Maricá, do bairro de Ponta Negra. Meus pastores é a pastora Bárbara e pastor Natanael. E muito obrigada. É a primeira vez que eu ministro em live, então eu estou meio um pouquinho nervosa. Mas vamos lá, vocês vão nos ajudando, a gente vai conversando, vai ser muito incrível. Obrigada, Tati, pelo carinho por ter aceitado esse convite. Eu tenho certeza que você vai ser boca de Deus aqui. Como a gente sempre faz, a gente começa a nossa live orando, tá bom? Então, quem tá aí me acompanhando, feche os seus olhos, momento de oração antes da gente iniciar essa live, tá bom? Senhor Deus e Pai, louvado Deus, engrandecido seja o teu nome. Pai, nesse momento queremos entregar, ó Pai, essa live em tuas mãos. Pai, queremos entregar a vida de cada pessoa que está online conosco, Pai, que está, Senhor Deus, parando os seus afazeres, os seus compromissos, Senhor Deus, para estar aqui ouvindo uma palavra, conhecendo um pouco mais, Senhor Deus, da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que penetra, Senhor Deus, como uma espada de dois gumes, vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, é apto, meu Deus, para discernir pensamentos e intenções do coração. Aí vai nesse momento, Senhor Deus, preparando o coração de cada mulher, de cada pessoa, Senhor Deus, que está ouvindo esta live, tanto agora quanto depois, Senhor Deus. Pai, que cada um venha, Senhor Deus, receber o conhecimento, a porção, Senhor Deus, que lhe é, Senhor Deus, cedida, Senhor Deus, nesta tarde. Pai, que eles venham sair daqui com alegria, com refrigério, com gozo do teu Espírito, Senhor Deus, Pai, tendo direcionamento para a sua vida, Senhor Deus, saindo, Pai, com aplicação, Senhor Deus, entendendo tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar, Pai. Usa também a tua filha, Senhor Deus, que vai ministrar essa live, Pai, enquanto, Senhor Deus, ela vai estar sendo usada por ti, vai cuidando, Pai, da sua casa, do seu casamento, do seu filho, Senhor Deus, de todas as áreas. Abençoa Tati em tuas mãos, Senhor Deus. Abençoa cada pessoa, Senhor Deus, que está online nesse momento, Senhor Deus. Que possa, Senhor, ser uma live, Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome, Pai. Assim te oramos nesta tarde. E você que está aí comigo diz amém. Amém, aleluia. Olha, a gente tem um combinado, quem está assistindo pela primeira vez essa live não sabe. Toda vez que você ouvir alguma palavra, seja minha, da Tati, direcionada pelo Espírito Santo, que falou ao seu coração, que você, nossa, eu senti a presença de Deus, Karine, isso é para mim, eu recebi. Coloca uma folhinha aí nos comentários, você consegue ver uma folhinha. Você coloca essa folhinha e eu vou entender, eu e Tati, que Deus está falando com você. Amém? Então é isso, Tati. Fica à vontade para começar a nossa live, para dizer para a gente quem foi Lia, e aí a gente vai trocando um pouquinho de conhecimento aqui para a glória de Deus. Tudo para a glória dele. Então, queria falar hoje, né, nessa live, sobre Lia. Foi uma mulher que me impactou de uma forma tremenda. A primeira vez que eu conheci a história de Lia, eu me vi um pouco nela, né? Não totalmente, mas eu me vi um pouco nela, né? Lia, para quem não sabe, foi irmã de Raquel, foi a primeira esposa de Jacó. A história de Lia está no livro de Gênesis, no livro da criação, o primeiro livro da nossa Bíblia. Ela está no capítulo 29, né? Lia foi uma mulher que, desde o seu nascimento, podemos dizer, foi uma mulher que trouxe uma história de tristeza muito avivada em sua vida. Lia foi uma mulher que ela vem de um histórico de rejeição, um histórico de desprezo. A sua gestação, né, a gestação de sua mãe, podemos entender que já não foi uma gestação fácil, né, porque dado pelo seu nome, que tem o significado de ufa, né? Vou falar um pouquinho sobre isso. Eu fui pesquisar um pouquinho, gente. A gente conversou um pouquinho sobre isso antes. O nome Lia, ela também é conhecida, em algumas versões você vai ver aí, talvez na sua versão, na sua Bíblia, não esteja o nome Lia, esteja o nome Leia, porque Leia é o nome dela no hebraico, tá? Então, talvez na sua Bíblia você encontre não Lia, e sim Leia.
mas é a mesma coisa, tá bom? E o significado dessa palavra, do nome da Lia ou Leia, significa, ufa, tô cansada. Então aí vem uma pergunta, o que pode ter acontecido no momento de nascimento de Lia para sua mãe ter colocado esse nome, né? Tô cansada. E aí, estudando um pouquinho, eu penso que talvez a gravidez, e aí é um talvez, tá bom, gente? Eu tô só aqui cogitando a informação, a Bíblia não informa isso, e eu preciso dizer isso para vocês, que talvez tenha sido realmente uma gravidez de risco, e a sua mãe deve ter sofrido bastante no ato, no momento de gerar Lia, no momento de dar à luz, e aí, quando ela conseguiu dar à luz, ela fez, tô cansada, que significa Lia. Então, assim, pode até parecer estranho pra gente, mas na cultura do Oriente Médio, isso não é estranho, tá bom? Isso é super aceitável. As mães eram as pessoas que davam nome aos seus filhos. Era raramente que o pai, ele dava o nome pro seu filho. Karine, isso que você está falando tem base bíblica? Tem base bíblica. Tanto que quando a gente vai lá em Gênesis 35, do 17 ao 18, a gente vê exatamente isso acontecendo com o filho de Jacó, com Raquel. E diz assim, ó, e aconteceu que, tendo ela trabalhado em seu parto, lhe disse a parteira, não temas, porque também este filho terás. Aconteceu que, saindo a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, ou seja, antes de morrer, antes de Raquel morrer, ela chamou o filho dela de Benoni. Só que o pai depois trocou o nome para Benjamim. Então, Benoni significa filho da minha tristeza, filho da minha aflição. Ou seja, ela colocou um significado no filho dela, no nome do filho dela, mediante aquela situação que ela estava vivendo. Então, a mesma coisa aconteceu. Benjamim significa filho da minha mão direita. Jacó depois vai dar esse nome para ele. Então, a gente não sabe, porque a Bíblia não fala exatamente o porquê do nome Lia ou Leia, dependendo da versão aí. Mas, provavelmente foi num sentido bem desse tipo, né? Sim. Tô cansada de quê? Tenho filho, gerei, sabe? Gente? Aconteceu, então, acabou. Acabou, exatamente. Então, é só um adendo que eu queria trazer para vocês aí, para você entender. E deixa aí nossa amiga Tati falar quem foi Lia. Então, mediante a todo esse conhecimento que nós acabamos de ter, Lia já teve uma história de tristeza desde o seu nascimento, desde o romper do útero de sua mãe para que viesse à terra, né? Então, a partir do momento que sua mãe dá o seu nome, né, chama ela por Ufa, né, acabou o cansaço, acabou o sofrimento, acabou a dor. Nós que somos mães, que já geramos, sabemos que o parto por si só já é algo um pouco turbulento, um pouco doloroso, né? Mas nesse caso era totalmente diferente da nossa época. Hoje a gente tem uma assistência médica, a gente tem, né, toda uma equipe, um conjunto, uma medicação, e naquela época não. Então entende-se que foi um parto muito difícil, né? Foi algo muito difícil. E Lia era irmã de Raquel, né? Raquel, a palavra vai dizer que Raquel ela era muito bonita. Ela era uma mulher que chamava atenção, uma mulher de uma beleza única, enquanto Lia tinha um olhar tênue, um olhar triste, né? Vou falar, deixa eu falar um pouquinho nessa parte. Gente, essa parte é muito legal. Por quê? Diz assim, Gênesis 29, se você tem sua Bíblia aí, acompanha. Isso que a Tati está falando, está lá em Gênesis 29. 16. E diz assim, ó. E Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Leia, ou Lia, e o nome da menor, Raquel. Aí no 17 diz assim, ó. Leia, porém, tinha olhos ternos. Mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. Em algumas traduções, você vai ler aqui, em vez de olhos ternos, a gente está falando de Leia, em vez de ter olhos ternos, você vai ver que algumas traduções está escrito assim, e Leia ou Lia tinha olhos sem brilhos. E aí eu aprendo na minha tradução, só para dar na minha tradução está que Lia tinha olhos meigos. Olha também. só, gente. Então, assim, você vê como é importante a gente ir pegando cada tradução para a gente poder aprender e entender o que significa cada coisa. Eu vou pesquisar um pouquinho sobre essa questão de olhos ternos, no caso dela, olhos meigos, em outra, que estava dizendo olhos sem brilhos. Eu faço uma pausa aqui.
para falar um pouquinho da época e das mulheres do passado. Então, naquela época, uma mulher do deserto, elas cobriam o seu rosto todo com véu. Aqui não dá, mas vocês imaginam. Só era isso aqui, gente. Só dá para ver o olhar, não é isso? Então, o olhar da mulher é que chama a atenção. O olhar de uma mulher que chama a atenção, eram os seus olhos. O olhar de uma beduína. Karine, o que é beduína? Beduína ou beduíno é o povo árabe nômade que vivia no deserto. Então, se você ouvir essa expressão alguma vez, você já sabe que é o povo árabe, que são nômades lá, que moram no deserto de um lugar para o outro, tá bom? Agora, você imagina uma mulher que andava toda coberta. Hoje a gente não anda dessa forma, mas se a gente for pesquisar, você vai ver que até hoje existem religiões, como os muçulmanos, que até hoje eles andam dessa forma, é chamado burca. Inclusive, na deles é até um pouco mais forte, porque eles tampam o olho da mulher com um véu, tá? Para você ter noção. Enquanto que o olho, o olhar, ele poderia seduzir. Tanto que nessa religião, as mulheres usam até luva. Não pode nem mostrar as mãos, para você ter noção disso. Então, um outro fato que me chama a atenção, principalmente nos beduínos, é que eles pintavam os olhos. Eu até pintei hoje em homenagem, olha, não sou de fazer maquiagem, não. Eu até pintei, mas só para poder falar disso, Tati. Eles pintavam os olhos. Ficou honrado, que entra no personagem. Muito bom, né? Mas, muito bom. As beduínas, elas pintavam os olhos, elas marcavam o seu olhar. Então, o olhar de uma beduína era diferente. Por quê? Porque você imagina, você não pode olhar nada. Você não sabe. Então, você só vê o olhar. E aí, o que acontece? É um olhar de mistério, é um olhar de sedução. Então, a primeira coisa que chamava atenção nelas era o olhar. Então, você percebe aqui que no texto, o autor colocou aqui para destacar as duas era o olhar. Uma tinha um olhar mais meigo e a outra tinha um olhar mais sedutor, tinha um olhar que chamava a atenção. E aí a gente precisa entender. E aqui a questão não era só falado em relação à sedução sexual, nada disso não, tá, gente? É só questão de olhar mesmo, a forma que Leia olhava e Raquel olhava. Então, é muito importante a gente saber isso. E um outro problema que acontecia nesse período também, acredito que a Tati vai falar, era que as meninas, elas se davam um casamento muito cedo. Ela menstruou com 12 anos de idade, elas já estavam prontas para casar. Sim. E a maioria das vezes o casamento era arranjado, entendeu? Então, deixa a Tati falar. Vai, Tati, fala aí. Então, nesse caso, de fato, ela tinha um olhar mais tênue, um olhar mais meigo, né? Entristecido, sem brilho. Enquanto Raquel tinha um olhar expressivo. A Bíblia vai relatar que ela tinha uma beleza, ela era atraente, ela tinha um algo diferente que Lia já não tinha. Alguns estudiosos vão dizer que Lia era vesga, que Lia tinha problemas, né, no corpo, problemas de deficiência. E eu posso dizer a você que, particularmente, eu creio pelos estudiosos que eu faço os meus estudos, de que não. Porque naquela cultura, se a mulher ela tivesse algum tipo de defeito, algum tipo de má formação, né, ele não precisava casar ela. Sendo que no caso de Lia, já foi o contrário. Jacó queria Raquel. Só que o que Labão faz? Jacó, toma primeiro Lia, né? E eu vou entrar mais a fundo nisso, mas é só para dar um entendimento inicial. Toma Lia, porque Lia é mais velha. E na nossa cultura, não se pode casar mais velha não se pode casar mais nova antes da mais velha. Então, nessa situação inteira, né, que eu vou me aprofundar um pouco mais agora, nós entendemos que Lia não era uma mulher defeituosa. No português, Lia, infelizmente, né, era uma mulher feia, desprovida de beleza, né? Não era uma mulher defeituosa, gente. Lia não era vesga, não era tortinha. Lia só era feinha, né? De acordo com padrões de beleza. De acordo com padrões de beleza. E aí, eu já quero entrar um pouco na ministração agora, Karine, e eu quero falar para algumas mulheres que nos assistem, ou algumas mulheres que vão nos assistir
né, em breve, que o quanto a gente tem se sentido feia por padrões de beleza impostos pela sociedade. Como que a gente se rejeita. Vou te dizer por mim, antes da minha gestação e do meu casamento, eu pesava 52 quilos. Eu não tinha uma vida com Cristo, eu era fumante, eu bebia, eu vivia de noite em noite em noite. Tem pessoas aqui na live que me conheceram antes disso. E após Cristo, após a formação da minha família, eu engordei. Hoje eu peso 78 quilos. Então, assim, foi culpa de Deus? Não, mas há um conjunto de fatores que me levaram a ganhar esse peso todo. Houve uma gestação, houve uma mudança de hábito, né? E aí entra a ansiedade, eu parei de fumar. Então, tem todo um histórico por detrás disso. Pense se eu me deixasse levar por padrões que o mundo estipula. O mundo fala o quê, Karine, pra gente? Para você ser bonita, você tem que ser magra. Para você ser bonita, em muitos lugares, você tem que ser branca. Para você ser bonita, você tem que ter o cabelo liso. Quantas mulheres são escravíssimas de escova progressiva porque não se aceitam? O padrão imposto pela sociedade é um padrão que nos destrói. E a gente faz, só que a gente nunca vai alcançar o padrão. Porque Satanás, ele quer sempre mais daquilo que a gente não pode dar. Exatamente, perfeito. E é sobrenatural como a gente consegue ver o que o padrão de beleza traz a nível de rejeição de Lia. Porque a gente fala assim, a palavra vai dizer que Jacó, né, a rejeitou, a desprezou, porque quando fala que Deus a encontra desprezada. Mas na verdade, a Lia sabia que ela não era do patamar de Raquel. Porque todo tempo a Bíblia vai dizer, Raquel era bonita, Jacó amava Raquel. E a única coisa que ele fala de Lia era, Lia foi pega desprezada, Lia tinha um olhar tênue, um olhar entristecido, um olhar meigo. Então Lia já sabia, ela já sofria com essa imposição de beleza. Então eu quero falar para você, mulher que está me ouvindo e que vai me ouvir, não se rotule a padrões de beleza. A tua beleza é o Senhor que te deu. A tua beleza é aquilo que você carrega, é o teu caráter, é o teu coração, é a tua mente, é a tua família, é a tua conduta. A tua beleza não é o teu cabelo liso ou o teu corpo magro. Você é linda de qualquer maneira. A gente precisa entender e crer que aquele que nos teceu no ventre da nossa mãe, ele sabe a quantidade de cabelo que nós temos na nossa cabeça. Glória a Deus. Não é ele, não é o mundo que estipula o nosso padrão, é o Senhor. Então toma posse tu nessa tarde, que tu pode até estar se sentindo uma Lia, imposta pelo mundo, mas tu é Raquel aos olhos do Senhor. Glória a Deus, aleluia, coisa forte, Jesus. Lindo demais. Eu tenho paixão por Lia, Karine, porque Deus cuida tanto de mim nisso, porque eu me rejeitei a ponto de não querer tirar foto, eu me rejeitei, e aqui nós temos, né, é uma live aberta, não é algo ruim que eu vou dizer, mas eu me rejeitei a ponto de me sentir feia no meu casamento, por causa do meu corpo, eu me rejeitei a ponto de ter dificuldade na minha intimidade com meu esposo, por estar com um corpo maior, porque o mundo, Karine, botou no meu coração e na minha mente de que eu não era bonita, de que eu não era suficiente. Só que Cristo entrou, Karine, no meu coração, na minha mente, e falou pra mim, a tua beleza tá no jeito que você trata teu marido, a tua beleza é o jeito que você cuida do teu filho, a tua beleza é o jeito que tu se entrega na minha obra, que tu se entrega pro meu povo, que tu se entrega na minha casa. A minha beleza tá em quem eu sou, em quem Deus me chamou pra ser. Então seja aquilo que Deus te chamou pra ser. Meu Deus! Tô sentindo muito. Não se intitule, não se coloque num potinho de que você não é bonita, de que você... Por quê? Mais à frente vai dizer, Raquel com toda beleza não consegue dar filhos a Jacó. Verdade. Forte demais, gente. E aí entra algo que a gente precisa entender, que não é a minha beleza que mantém a minha alegria, a minha felicidade, mas é o que Deus faz por mim. Verdade. Assim... Raquel era linda, mas Lia deu filhos a Jacó. Meu Deus, forte demais. Raquel era linda, mas Lia tem um encontro com Deus. Lia tem um mover espiritual diferente. A gente vai chegar lá.
A gente vai chegar lá. Vai chegar lá. Muito E forte. quando começa a falar de Deus, o negócio fica diferente. Então, quando vai passando, a palavra vai dizer que Jacó foi rejeitado por Isaac, seu pai. Ele amava mais a Esaú. E Rebeca, sua mãe, amava mais a Jacó, seu filho. Sim. A gente já começa a ver aí um início de uma raiz de rejeição, que não parte só da família de Lia, da parte de Lia, mas Jacó também foi um homem desprezado. Jacó também foi um homem rejeitado. Mas Jacó era enganador, Jacó mentia, Jacó enganava, mas não anula o fato de que Jacó era um homem rejeitado. E aí entra a questão de que quando você se sente rejeitado, você começa a buscar autorização nas pessoas, você começa a buscar que as pessoas te aceitem. E quando você começa a buscar que as pessoas te aceitem, isso vai fazer com que você extrapole os seus limites, que você faça aquilo que você não foi chamado para fazer, que você faça aquilo que você não nasceu para fazer, mas você vai fazer para que as pessoas te aceitem. Verdade, verdade. Jacó, quando eu não vou falar de Jacó porque a gente está falando de Lia, mas para que as pessoas entendam, Jacó, ele rouba a primogenitura de Esaú, Jacó, ele finge ser Esaú na presença de Isaac, não é porque ele era um homem ruim, era porque ele queria ser notado por Isaac. Verdade, verdade. Quantas vezes a gente faz coisas fora do nosso alcance para alguém que a gente ama note a gente, porque a gente sabe que a gente é rejeitado. E Lia faz isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, ela fazia situações para o quê? Para Jacó notar ela. Porque ela queria ser exatamente. A esposa querida, ela queria ser a esposa amada. E ela toda hora, você vê a Bíblia toda hora fazendo isso, a gente vai ver quando começar a falar dos filhos. Mas uma coisa que me chamou a atenção, você estava falando em relação à rejeição. E gente, guarde uma frase para você. Palavras trazem memórias. Talvez você esteja ouvindo agora a Tati ministrando, a Tati falando, e é bem verdade que é muito bom a gente falar de amor, de saudade, todas essas palavras, eu tenho certeza que você traz uma memória, uma lembrança dentro de você. Escola, infância, mas rejeição, perda, dor, desprezo, aflição, ninguém quer lembrar. Ninguém quer falar. Mas precisa ser falado. Mas precisa ser falado, porque são coisas do nosso cotidiano. A gente vê várias pessoas presas, como Lia estava. Lia chegou a um ponto da sua vida que ela era tão presa, que ela desejava tanto o amor de Jacó, e ela começou a não mais ver esse amor que ela tinha, o que Deus tinha feito por ela. Ela não conseguia enxergar a beleza que Deus fez nela. E todos nós somos belos, todos nós somos perfeitos aos olhos do Pai. Isso que Tati está falando aqui. Então, assim, não se sinta dessa forma, porque a forma que você cuida de cada um, da sua vida, da sua família, do seu marido, essa é o que Deus quer na nossa vida, sabe? Então foi muito forte isso, Tati. Meu Deus. Vai, continua aí, deixa eu te usar. Então, Jacó, ele tem que sair fugido da cidade dele, da terra de Canaã, porque Rebeca descobre que Esaú, o irmão de Jacó, quer matar Jacó. Então, o que Rebeca faz? Vai para a casa do seu tio, porque Esaú quer matar você. Então, ele vai para a casa de Esaú, de Labão. Lá ele vê as filhas de Labão, que é Lia e Raquel. E aí, em toda essa situação, ele se apaixona por Raquel. Ele começa a amar Raquel pela beleza que ela tem. E aí, só que Labão fala com Jacó? Jacó, como que eu posso te receber em minha casa? Você vai trabalhar para mim? Qual o salário que você quer que eu te pague? Então, Jacó vai falar assim, Labão, vamos fazer o seguinte, eu quero me casar com Raquel. Então, eu vou trabalhar para você durante 7 anos. Ao final desses 7 anos, tu toma como pagamento. E aí, eu pego Raquel como esposa. Isso está no versículo 15. Eu vou ler aqui para o pessoal acompanhar. Gênesis 29, 20, não é isso? Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel. E ele, olha gente, olha isso. E esse pareceu como poucos dias. O cara trabalhou 7 anos por uma mulher e falou que é pouco. Porque muito amava. E disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher,
porque os meus dias são cumpridos. Ele cumpriu tudo isso que a Tati falou, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu que à tarde tomou Lia, sua filha, e trouxe Jacó, que a possuiu. E Labão deu a sua serva Zilpa a Lia, e sua filha por serva. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão. Olha só, Jacó viu que era Lia, não era Raquel. Porque se fizesse isso, não tenho servido por Raquel. O cara serviu 7 anos por Raquel. Por que me enganastes? E Labão disse para ele, que Labão é o pai das meninas, tá? Não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Vai, Raquel, vai, fala, Tati. E o que acontece? Jacó se sente enganado quando ele vê que ele trabalhou durante 7 anos em prol a se casar com Raquel, que era o grande amor da sua vida, e quando ele vai consumar o casamento, ele consuma o casamento, uma parte, porque naquela época eram 7 dias de consumação de casamento, era uma semana de festa, então ele, ao consumir o casamento e ao amanhecer, ele olha e descobre que não era Raquel, era Lia. E aí eu quero falar para você mais uma coisa. Deus trata o nosso caráter. Deus trata Jacó com Labão. Labão engana Jacó. E o que Jacó fazia anteriormente? Enganava outras pessoas. Então não adianta, aquilo que a gente planta, a gente vai colher, porque é a lei da terra e é a lei dos céus. Então o Senhor começa a tratar com Jacó em cima de Labão. Só que Labão era um cara esperto. Ele era um cara que não queria sair por baixo. Ele era um cara que ele não queria sair perdendo. O que ele faz? Ele sabia que ia ser difícil casar Lia. Ele sabia que pelo fato da Raquel ser muito bonita e a Lia não ser tão bonita assim, ele sabia da dificuldade que ele teria em casar Lia. Então o que ele faz? Ele se aproveita, porque 7 anos de trabalho era quase o triplo do dote pago por casamento. Vamos lá, deixa eu só, antes de você concluir esse raciocínio, para as pessoas que estão ouvindo, porque eu sei que tem gente aqui que não tem conhecimento da cultura. Deixa eu dar só uma informação relacionada à cultura, gente. O casamento do Oriente Médio, eles eram feitos totalmente diferente do nosso. O nosso aqui um dia de casamento, coisa linda, né? Não, eram 7 dias de festividade, alegria. E no meio dessa festividade, o casal, eles entravam numa barraca e ficava no meio daquela festividade. E ali, lembrando que a mulher era toda coberta, tá? Só os olhinhos de fora. Só que estava escuro, era de noite. Então, imagina, gente, eles entrando na barraca. Jacó, a gente não sabe, a Bíblia não fala, mas podia ter vindo naquela festividade ali. Então, ele entrou ali e festividade, não tinha luz, é lamparina. Então, entenda o tempo, por que Jacó foi enganado. Jacó não conseguiu reconhecer no momento que aconteceu a troca ali. Imagina que Labão deve ter colocado Raquel no lugar para Jacó não ver, obrigou Lia a se deitar com ele. Então, assim, a Bíblia não informa. Eu estou só explicando para vocês como é que era a festividade naquele período, para vocês entenderem o que a Tati está falando em relação a Labão, quando ele enganou a Jacó e essa questão que a gente está lendo, né? Aqueles 7 anos de trabalho aí que ele fez. Vai, toca aí. E aí fala que Jacó vai dizer que esses 7 anos que ele trabalhou, para ele pareceram que não foi nada. Porque o amor que Jacó sentia por Raquel era um amor além do natural. Era algo que ele fazia qualquer coisa para ter Raquel. E aí eu quero entrar numa situação, Karine, porque às vezes a gente cria deuses, a gente cria idolatrias. Meu Deus, tá ligada que não são da parte do Senhor. Pelo fato, eu entendo que Jacó, ele era um homem rejeitado pela sua família. Ter Raquel como esposa, uma mulher linda, que todos os homens da cidade com certeza queriam, porque ninguém trabalha 7 anos gratuitamente para ter alguém que ninguém cobiça. Homem, ele trabalha em cima de cobiça, né? Isso é uma cultura, infelizmente é algo cultural. Se a mulher não for tão cobiçada, o homem não vai se interessar por ela, ele se interessa naquilo que ele disputa. O homem é movimentado à disputa.
Só que eu entendo que ter um casamento com Raquel era como se fosse um troféu para Jacó, além do amor que ele sentia a ela. Porque ele ia provar para a família dele que ele tinha uma família. E que ele tinha uma família de excelência, com uma mulher linda, de uma família muito bem remunerada. Às vezes a gente coloca à nossa frente situações para se sentir, para que a gente tenha uma necessidade de ser aceito, a gente extrapola limites de coisas que não provêm de Deus e daí a gente cria ídolos nisso. Um exemplo disso, vamos entrar no mundo ministerial, no mundo da igreja evangélica no tempo de hoje. Quantas pessoas ministram a palavra baseado naquilo que o líder vai dizer depois? Quantas pessoas têm dificuldade em pregar a palavra preocupado com aquilo que vão achar do que ele está falando? E aí eu entendo que a minha preocupação não tem que ser com homens, porque quem tem planos e pensamentos ao meu respeito é o Senhor. Quantas as vezes o Senhor te entrega algo para falar e você não fala por preocupação do que aquela pessoa vai falar? Isso é uma necessidade de aceitação. Então a necessidade de aceitação nos impede de viver o melhor de Deus, sim. Quando a gente tem a necessidade de ser aceito pelos homens, a gente esquece da salvação que Cristo derramou sobre a nossa vida. A gente joga fora a salvação, a gente joga fora o sacrifício que Deus fez, porque a gente tem que ser aceito por Cristo. E como é ser aceito por Cristo? É abandonar o pecado, é abandonar as práticas que são da carne, é abandonar as obras dessa terra e começar a viver de maneira que agrada ao Senhor. A maneira que agrada ao Senhor é eu estar pregando, é eu estar louvando à frente de um ministério? Não é só isso. Tudo tem um começo e a gente precisa aceitar a fase do início. O fato de você mudar dentro da sua casa, ontem eu falava palavrão, hoje eu não falo mais. Ontem eu fazia fofoca, hoje eu não faço mais. Ontem eu arrumava confusão, hoje... Isso já é algo que aos olhos do Senhor já é de um agrado, de um cheiro maravilhoso nas narinas de Deus. É um sacrifício negar a nós mesmos para que nós possamos alcançar a Cristo, ao Senhor e à salvação. Então, voltando aqui, Jacó se casa com Lia, é enganado, fala com Labão, reclama com Labão. Labão explica toda a situação cultural a Jacó, porém, Labão se aproveitou daquela situação para que ele casasse Lia, para posteriormente casar Raquel. E aí a palavra do Senhor um pouco mais à frente vai dizer que quando Jacó questionou a Labão, Labão responde no versículo 26 do capítulo 29. Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar essa semana de núpcias e darei a você também a mais nova, mas em troca de mais 7 anos de trabalho. Meu Deus. Ou seja, Labão engana, Labão se aproveita da situação e Labão abusa mais ainda daquele momento. E aí eu quero entregar a você algo que está ardendo muito no meu coração. Até quando mulheres vão permitir ser abusadas por amor de algo que não provém da parte do Senhor? Forte. Não é abusada sexualmente, né? Que tem a questão da abuso sexual. Não, é abusadas em alma, em espírito, em vida. É abuso no sentido de você estar passando por humilhação e estar ali aceitando, e estar ali engolindo. E não digo em casamento, porque a mulher, nós mulheres, a gente tem uma vocação de quando fala humilhação, abuso, a gente foca no casamento. E não, gente, existe um mundo maior, existe um lugar de trabalho que você está aceitando a ser liderado por um líder abusivo, porque nós mulheres temos sim dificuldade de ser aceita no mercado de trabalho, nós temos dificuldade de ser respeitada, muitos homens ainda não nos respeitam. Só que tem mulheres que por necessidade de aceitação aceitam passar por esses tipos de engano, de abuso, porque hoje a pessoa sabe que você tem necessidade de viver o que você está vivendo, e aí te espizinha, te machuca, te humilha por isso.
Quantas pessoas vivem de favor na casa de outras pessoas porque necessitam, e quem cede esse abrigo sabe da necessidade e usa isso para escravizar aquela pessoa. Então eu quero declarar para você que está sendo escravizada, e a palavra é essa. Eu quero declarar para você que está sendo escravizada no seu trabalho, que está sendo escravizada por alguém que aparentemente está te ajudando e na verdade não está. Eu quero declarar libertação na sua vida, na sua mente, na sua alma. Você não vai ser mais enganado, você não vai ser mais usado. O mundo tem enganado jovens, tem enganado mulheres com prazeres momentâneos. É chegado o fim dos tempos, está se aproximando a volta do Senhor, então as coisas estão se apertando, as coisas estão tendo a tendência de piorar. E quantas pessoas têm abandonado a fé porque não quer sentir a dor? É verdade. Então, ele é enganado, só que em uma semana ela vai falar para ele, olha, porque todo acordo tem que ser aparentemente bom para os dois lados. Mas quando a gente faz um acordo com alguém, a gente precisa entender que nesse acordo alguém sempre sai perdendo. Nós precisamos nos atentar, Karine, a acordo que nós fazemos. É verdade. A negociações que nós fazemos. A gente acaba... Tem gente que entra em sociedade com pessoas que não é para entrar. Tem gente que entra em comunhões e instituições que não é para entrar, porque aos olhos, naquele momento, parece ser fácil. Aos olhos de Jacó, naquele momento era fácil. Já trabalhei 7 anos, estou com Lia, agora uma semana vem Raquel. Só que Labão fala para ele, você vai trabalhar para mim gratuitamente mais 7 anos. Aos olhos de Jacó seria fácil, porque ele já ia estar com Raquel. Mas aos olhos original daquele acordo, quem estava saindo ganhando era Labão, que se desfez da filha que tinha uma maior dificuldade para que houvesse um casamento, pelo mesmo valor da que era a mais fácil de casar. Às vezes a gente quer facilidade e paga preço. Tem gente que não quer viver o processo. Tem gente que não quer ter o trabalho de crescer, não quer sentir a dor do crescimento. E aí eu quero trazer, vamos trazer uma linguagem assim fácil, Karine, que pessoas que não são cristãs entendem. Você quer ter um corpo malhado, um corpo forte. Para você ter um corpo forte cheio de músculo, você vai fazer o quê? Você vai para academia malhar. Fazer musculação, correto? Toda musculação, no primeiro, no segundo, no primeiro tempo, não traz resultado e traz dor. Verdade. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que optam por usar medicamentos para que acelerem o processo. Só que você já reparou a diferença de quem passa pelo processo natural e cresce e quem paga para passar o processo? Quando cresce, murcha. Não é estável no processo. Não se firma no processo. Não permanece no processo porque ele não passou pela etapa. E é o que acontece, é o que Jacó vê nessa situação. Já passei os 7 anos, agora quero Raquel. Só que mais à frente ele tem que trabalhar mais 7 anos. E aí, Lia... Vamos voltar para Lia. Lia, ela se sente desprezada. Isso. Porque ela vê todo o sacrifício que Jacó está fazendo novamente para ter Raquel outra vez. Exatamente, essa questão de desprezo que você falou, eu fico pensando nisso. Quantas vezes a gente olha uma situação dessa, a gente vê pessoas sendo desprezadas. Às vezes as pessoas não valorizam aquilo que a gente faz de bom e aquilo que a gente faz ruim, às vezes sem querer, eles colocam aquilo como uma punição nas nossas vidas. Imagina ali, vendo todo esse cenário, vendo Jacó e Labão, como você colocou aí muito bem, brigando por Raquel. E ela estava onde nessa história toda? Né? Exatamente. O casamento era dela. E, gente, o casamento era dela. Ela tinha acabado de se casar. O casamento é uma coisa alegre, festiva. E ela estava deprimida. Ela estava desprezada. Ela estava jogada no canto. Então, eu fico imaginando aqui quantas mulheres estão aqui e às vezes têm se sentido dessa forma. E aí eu falo também em relação a pais e filhos. Às vezes você tem experimentado os seus filhos
tem te desprezado e você não sabe por quê. Às vezes é por conta de situações que aconteceu na sua casa, a forma de falar, talvez a falta de atenção. E é claro que eu não vou só colocar na conta dos filhos aqui, mas tem pais que dão realmente uma preferência para os filhos porque o filho é melhor. Mas a pergunta para mim e para você é: você já se sentiu mal amada pelo seu marido, mal amada pelo seu pai, uma outra pessoa? Como você se sentiu? Como você reagiu? O problema é que Lia, nesse caso aqui, ela reagiu de uma forma muito, como eu posso dizer, ela colocou o foco dela, foi o que a Tati falou antes, ela colocou o foco dela, ela direcionou o seu foco para Jacó. Ela criou em si um ídolo, ou seja, Jacó é o meu ídolo, e ela colocou o foco dela de tudo que aconteceu em Jacó. Eu não sei qual é a situação da sua vida, não sei se você tem resultados positivos, eu não sei aonde estão os resultados, mas é fácil da gente descobrir. Quais são os resultados que você tem na sua vida positiva, seja na sua casa, na sua família, no seu trabalho, com seu marido, no seu estudo? Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes, mas eu estou dizendo que existem pessoas, existem mulheres que estão trocando o foco. Estão tirando Deus da prioridade e colocando o marido como prioridade. Foi o que Lia fez. Verdade. Lia tirou Deus da prioridade e colocou Jacó. E tudo que ela começou a fazer a partir desse exato momento foi para ganhar a atenção de Jacó. Foi para ganhar o amor de Jacó. O amor de Jacó. O tempo inteiro ela buscou meios e situações, a Tati vai abordar sobre isso aqui. Então, assim, a Lia mostra pra gente o quanto ela foi rejeitada, o quanto ela foi desprezada, e ela ensina vários ensinamentos. Lia, eu posso dizer que ela foi a escola pra gente de rejeição, ela foi a escola de desprezo, porque uma mulher, para ser desprezada, ela foi desprezada pelo seu pai, ela foi desprezada pelo seu marido, ela foi desprezada pela sua irmã. Então, assim, exatamente. É complicado. Agora, imagina uma pessoa nesse cenário. É esse cenário que a gente vai abordar um pouquinho agora, a história de Lia. E aí eu quero falar sobre rejeição e desprezo. Né? Eu pesquisando um pouco sobre rejeição, fala que a rejeição ela é um sentimento forte e a base desse sentimento é a inutilidade, presta bem atenção nessa palavra, inutilidade, ser inútil, não servir para nada. Então a rejeição ela parte do princípio de que o outro é inútil. Você está rejeitando aquilo que não te faz bem, que é inútil. E aí, eu vendo um vídeo no YouTube, teve algo a respeito da rejeição que me impactou muito. Que fala que a rejeição, ela a palavra rejeitar significa lançar, se afastar, né? E nesse vídeo, que foi um vídeo que me impactou, que foi a primeira vez que eu vi a história de Lia, né, e que mudou muito a minha forma de ver as coisas, diz que é lançar, jogar longe, lançar fora. Então, eu vou repetir exatamente como está nesse vídeo. Pensa uma bola de futebol. Ela chuta e ela é lançada. Quem rejeita, chuta ela de volta. Então, ela está tendo a dor de ser lançada e está tendo a dor de ser devolvida. Estudos garantem que é cientificamente comprovado que a rejeição traz dores corporais. A rejeição dói. Quantas as vezes você tem se sentido rejeitado e rejeitada, não entende a dor que você está sentindo, não sabe o porquê não quer participar de certos grupos, certas situações, não sabe porque tem extrema timidez em alguns pontos, quando na verdade isso é raiz de rejeição. A rejeição, ela não vem só da parte familiar. Tem muita mulher frustrada porque foi rejeitada num grupo de amigas na escola, porque foi rejeitada num grupo de faculdade, porque foi rejeitada pela família, como Lia foi rejeitada pelo pai, pela irmã, pelo marido. Olha o quadro de rejeição que essa mulher vive. Olha que história triste. Jacó foi um homem rejeitado, rejeita Lia porque quer Raquel
como seu ídolo, Lia é rejeitada por Jacó, e pelo seu pai, mas quer Jacó como seu ídolo, porque eles estão buscando a necessidade de aceitação. E eu vou repetir essa palavra até o final dessa frase, porque é algo que é esclarecedor. Quando a gente tem a necessidade de ser aceito em algo, é porque a gente foi rejeitado ali. Exatamente, verdade. Eu digo por experiência própria, só cooperando com o que você falou, Karine, uma experiência relacionada à minha vida profissional. Eu já fui até chamada como workaholic. Para quem não conhece esse termo, significa uma pessoa que é viciada em trabalho. Eu trabalhava muito, e eu me dediquei o máximo. Por quê? Porque um dia alguém virou para mim e falou que eu não ia conseguir, que eu não era capaz. E para vencer isso, para mostrar para o outro que eu poderia, que eu conseguia vencer, que eu ia chegar lá, que eu ia chegar naquele cargo, eu deixei de enfrentar, deixei de participar de aniversários de pessoas queridas, da formatura da minha irmã, eu deixei de socorrer pessoas que estavam doentes, ou seja, eu deixei de amar pessoas, eu fui omissa, porque eu queria trabalhar para mostrar para alguém que eu era capaz. Então, isso também é uma forma de você... isso que a Tati falou da questão de rejeição. Então, a rejeição existe em vários pontos. Quando você se sentir rejeitada, você abraça um ídolo. No meu caso, meu ídolo era o meu trabalho. E eu coloquei o trabalho acima de outras coisas. Quantas mulheres estão nos assistindo e têm feito isso? Têm colocado o trabalho como ídolo na sua vida, têm colocado o casamento, o marido como ídolo, têm colocado a amiga. Tem mulheres, Tati, que são dependentes de amizade, que só sai se a amiga for junto, que só vai se a amiga for junto, tudo assim. Então, assim, são pessoas dependentes, são ídolos. Entenda algo sobre idolatria. Idolatria é tudo que eu e você, é tudo que a gente faz em demasia, ou seja, tudo que a gente faz em excesso e rouba o nosso coração. Então, infelizmente, tem pessoas que estão achando que estão trabalhando, mas não estão trabalhando. Elas estão colocando um ídolo, que é o trabalho, na frente de Deus. Exatamente. Tem pessoas que estão achando que eu estou amando o meu marido, assim como Lia estava achando que ela estava certa em amar Jacó. E você vai entender que a gente vai falar sobre os filhos. E os filhos de Lia davam exatamente esse cenário que a gente está falando para você. Então, cuidado para você não fazer algo que você está fazendo exageradamente, você está, na verdade, com ídolos dentro de você. Tem gente que questiona assim, o meu casamento acabou, a minha vida acabou. Não acabou nada. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, eu não sei no teu casamento, mas de uma vez por todas, a tua vida não está atrelada a homem. A tua vida está atrelada a Deus, ao Criador, aquele que te formou. Você não perde o valor. Você não perde nada. Quem perde é o homem. Ele que te perdeu, não foi você que perdeu ele, não. A vida não acabou por conta dele, não. O problema é que tem pessoas assim, colocando o casamento, colocando outras coisas, até filhos. Tem mulheres colocando crianças, filhos acima de Deus. Eu não estou dizendo que seus filhos não são importantes. Eu estou pedindo para você entender qual é a prioridade. A gente precisa reorganizar as nossas prioridades. Cuidado para você não colocar valor na mão de outra pessoa. Lia fez isso. Lia colocou o seu coração, aquilo que ela tinha de mais valor, na mão de Jacó. Tem mulheres assim, fazendo exatamente isso. Exatamente. Com amizade, então, misericórdia. Sabe o que acontece, Tati? Eu vejo isso aqui na live, não na nossa, porque a nossa agora só tem mulher... Só tem santa, só tem mulher de Deus. Tem mulher que é assim, nossa, a Karine não citou meu nome, a Karine não falou, a Karine não me cumprimentou, não vou mais entrar na live, não é mais minha amiga. Tem gente assim, e não só comigo não, gente, é pastor. Sim. Às vezes fica chateado, sai da igreja porque o pastor não me viu, o pastor não me notou. As pessoas estão querendo colocar o seu ídolo, para um pastor, para uma pastora, para um pai, para uma mãe, para um marido. É verdade. Verdade. Eu queria entrar nessa parte que você falou sobre mulheres entregando o coração. A Bíblia, em Provérbios 4:23, vai dizer que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as fontes da vida. Então, quando você guarda, a palavra em Salmos vai dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aonde tu deve guardar teu coração?
no esconderijo do Altíssimo, porque a gente só guarda algo bem guardado. Você vai pegar aquele dinheirinho ali que tu não quer que ninguém mexa, tu vai fazer o quê? Vai esconder. Porque tu quer bem guardado. Esconder é estar bem guardado. Então guarda o teu coração no esconderijo do Altíssimo. Não guarda teu coração em mãos de homens, porque homens são maus. A Bíblia vai dizer isso. A Bíblia vai falar, vocês mesmo sendo homens maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos. A Bíblia trata a gente como homem mau. Então, como que você vai pegar o teu coração, que provém a fonte da tua vida, e vai entregar na mão de alguém, de um homem que nada pode fazer, que pode fazer coisas limitadas? E mais à frente a gente vai ver isso. Então, eu quero aproveitar essa deixa para falar sobre comparação. A gente precisa entender de uma vez por todas que a rejeição ela entra quando você é comparado a alguém. Um sinal de rejeição é a comparação. O que acontece com Lia e com Raquel? Elas são comparadas. O que acontece com Esaú e com Jacó? Eles são comparados. Então você que é mãe, você que é pai, você que é tio, que é tia, não compare. Eu vou dizer que eu sofri muito isso. Eu fui comparada o tempo inteiro. A minha idolatria era o meu pai. Eu tinha o meu pai como meu ídolo. Minha mãe está até aqui na live. Eu tinha o meu pai como meu ídolo. Eu só consegui ser liberta dessa idolatria que eu tinha pelo meu pai quando eu conheci a Cristo. E um dos motivos que eu tenho de dificuldade de me descobrir profissionalmente foi porque meu pai sempre me comparou com as minhas primas. A minha tia, irmã do meu pai, também está aqui, e eu falo sem mágoa, abertamente sobre isso. Quando eu era mais nova, sempre tinha aquela coisa de a sua prima tal tá fazendo isso, a prima tal tá fazendo aquilo, sua prima tal tá fazendo não sei o quê. E eu me sentia a menor, eu me sentia tipo assim, caramba, nunca vou alcançar isso. Só que quando a gente sofre comparação, a gente precisa olhar ao nosso redor e ver as nossas condições de sobrevivência. Porque às vezes um colega, um tio, um primo, enfim, alguém consegue um pouco mais do que você, mas olha a circunstância que aquela pessoa vive. Então, você não pode exigir, como Lia estava de uma certa forma fazendo, ser alguém que você quer muito, que você foi comparado, quando na verdade a tua condição é outra. A gente precisa entender que o corpo de Cristo é formado por membros. Cada membro tem a sua função. Eu não vou ser igual a Karine não vai ser igual a mim. A gente pode ter um óculos parecido? Temos um óculos parecido. E a gente se complementa, para a glória de Deus. Exatamente, temos um óculos parecido. Mas o grau do óculos da Karine é diferente do meu grau. A função do óculos da Karine é para que ela enxergue de perto. E a minha função é que ele enxergue de longe. Mas temos um óculos parecido. O óculos não perdeu a função do óculos. E eu quero que você entenda isso. Mesmo que você tenha sido comparado, de maneira ministerial, de maneira profissional, de maneira sentimental, você não é, como diz a nossa mãe, não somos iguais a todo mundo. Nós não somos todo mundo. Nós somos quem Deus nos chamou para ser. Nós temos a nossa particularidade. Mas à frente... Não, sabe o que é bom disso tudo? Sabe o que é maravilhoso nisso tudo? No versículo 29, 31 de Gênesis, olha o que diz. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, Deus viu que Lia era desprezada. A Bíblia fala que abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Era estéril. Gente, Deus viu. Deus deu a ela o que não deu a sua irmã. Tem muitas mulheres assim, como Lia, e amargurada, triste, sendo vítima dessa questão do desprezo, não entendendo que você tem valor. Eu quero dizer para você, você está sendo enxergada por Deus. Deus está te vendo. Deus está vendo você que está assistindo essa live nesse momento. Deus está te vendo. Ei, eu preciso te dizer, Deus te viu. Deus viu o que fizeram com você. Deus viu a falta de amor. Deus viu a traição. Deus viu o desprezo. Deus viu cada detalhe. Tudo que fizeram contra a sua vida na hora exata, no tempo exato. Deus viu. E o melhor, Ele atendeu. Isso mesmo, Bárbara, vale o nosso interior.
Gente, isso é forte. Deus Em viu. João 6,37 vai dizer que Jesus vai dizer, todo aquele que o Pai der a mim, De maneira. eu jamais rejeitarei. Aleluia. Deus é um Deus que não rejeita. O Salmo 34 vai dizer: o Senhor está perto de quem tem um coração quebrantado e salvos de espírito abatido. O Senhor está perto de você que está se sentindo rejeitado, que está se sentindo desprezado, que está sendo ofendido, que está sendo humilhado, que está sendo massacrado. Você que está vivendo num momento de casulo, no momento que você está vivendo de opressão, Deus está vendo. E eu quero trazer uma coisa muito linda, Karine, porque em momento nenhum a Bíblia vai dizer que Lia brigou, que Lia esperneou, que Lia arrumou confusão, que Lia foi tirar satisfação com Raquel, que Lia bateu boca com Jacó, que Lia foi lá brigar com o pai, arrumar confusão. O tempo inteiro a Bíblia vai mostrar, porque a Bíblia nem cita, ela mostra o silêncio de Lia. Lia estava em silêncio e em oração. Porque como que Deus vai saber o maior desejo de Lia? Porque ela conversou com ele. Aleluia! Olha aí a chave aí para você. Conversar com Deus. Oração. Conversar com Deus é ficar em silêncio no meio do caos, no meio do vendaval. Você está sendo esquecido, porque vai dizer, a rejeição, ela vai detalhar que é esquecer, abandonar, deixar de lado. Então você está sendo esquecido, você está sendo abandonado, você está dando o teu melhor e ninguém está vendo, você está... poxa, eu arrumo a casa com tanto amor e chego em casa à noite e meu marido diz que eu não fiz nada. Isso acontece muito. Quando a gente fica desempregado ou quando a gente decide cuidar da família, e tá tudo bem, a mulher tá ótima em cuidar só da família. Foi para isso que Deus nos chamou. Trabalhar, temos o direito de trabalhar, nos faz bem, mas se você escolheu cuidar do seu filho e do seu marido, está tudo bem. Não tem problema se a tua amiga ganha bem, trabalha bem. Não entra numa linha de raciocínio que você tem que ser formado numa faculdade, que você tem que ser bem profissionalmente, que você tem que ganhar bem. Não, se você escolheu cuidar somente da sua família, cuida só da sua família. Tá tudo bem. E não se sinta rejeitada por isso. Não permita que o mundo te rejeite por isso. O mundo nos trata como descartáveis. Mas Deus nos chamou para ter a vida eterna. Meu Deus, é forte. Deus viu a Lia no seu profundo desprezo, no seu profundo sofrimento e abençoou a Lia. E Raquel, que era linda, que era preferida, era estéril. E não falamos isso com orgulho, não. Né? Porque tem pessoas que falam assim, bem feita Raquel, bonitona, mas estava estéril. Tem mulheres que pensam assim. Tem um pensamento vingativo. Em momento nenhum, Lia se alegrou com a esterilidade de Raquel. Mas Lia viu na esterilidade de Raquel uma possibilidade de Jacó começar a amá-la. A gente vê isso no primeiro filho, né? Exatamente. Gênesis 29:32 diz assim, ó, vamos correr por conta da hora. 1 hora já de live. Já vamos encerrar agora. E concebeu Leia e teve um filho. E chamou o seu nome de Rúben, dizendo, porque o Senhor atendeu minha aflição. Por isso agora me amará meu marido. Logo a seguir, eu vou falar de um todo aqui, que ela fala, logo agora me amará meu... Lia engravidou de novo, e aí fala, Lia engravidou de novo, e deu à luz a outro filho, porque o Senhor ouviu que sou desprezada, e também me deu ele, e chamou de Simeão. Então, só para dar um exemplo rapidinho aqui. No primeiro filho, ela chamou de Rúben, na questão de veja o meu filho, que é o significado. Tá? Veja, um filho, no hebraico significa o Senhor viu a minha aflição, na expectativa de receber o amor de Jacó. No segundo filho, como a Tati falou aí agora, é Simeão, ou seja, significa aquele que ouve, ou que foi escutado. Então, na cabeça de Lia, Deus havia ouvido ela, que estava sendo desprezada, e por isso deu um segundo filho. Então, como Deus tivesse visto e ouvido ela sobre esses dois filhos. E aí, continuei, tem o terceiro filho agora. E aí, Lia engravida de Levi, que significa certamente meu marido me notará. Porém, Karine,
Deus, quando quer tratar com a gente, ele vai bater na mesma tecla até a gente entender o que ele quer. E aí vem o quarto filho, que é Judá. Deixa eu ler, peraí. E concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo: desta vez louvarei ao Senhor. Aleluia! E cessou de ter filhos. E aí eu quero dizer que o Senhor vai falar com você até você entender. Só que não é só entender, é mudar a visão, é mudar o foco. Ali naquele momento Lia entendeu. Bom, tive um filho para o meu marido me amar, ele não me amou. Tive outro filho porque Deus viu que eu era desprezada na esperança do meu marido me amar, e o marido não amou. Tive outro filho, agora meu marido vai me amar, e não me amou. Então ela teve o próximo filho, que foi Judá. Só que aí ela entendeu. Ele é louvado, ele é exaltado, louvar a Deus. Esse é o significado de Judá, gente, só para vocês entenderem. Os 3 primeiros filhos ela deu com o nome de querendo que Jacó amasse ela. Lembra que a gente falou no início da live sobre a questão do nome? Por isso é importante você entender todo esse cenário. Ela atribuía ao filho a situação que ela estava sentindo e passando, ou seja, de amargura e desprezo. Só que no quarto filho, Judá, ela entendeu. E ela deixou de quê? De questionar a situação e começou a fazer o quê? A louvar a Deus, adorar a Deus. E aí o que pelo seu filho. E aí o que ela faz, Karine? Quando ela entende que Deus está tratando com ela, que Deus está tratando tete a tete com ela, ela entrega ajudar a Deus pelo seu nome. Tudo que você faz com a motivação de ser aceito, você não está entregando o seu melhor a Deus, você está entregando o teu melhor a homens. Agora, quando você faz o seu melhor e entrega a Deus, ele faz coisa extraordinária. E eu vou dizer o porquê que Deus faz coisas extraordinárias. Na genealogia do nosso Salvador Jesus Cristo, está lá Judá. Gente, só para recapitular um pouquinho o que Tati está falando aqui, exatamente o que a menina escreveu. Ela colocou aqui, ó, na nossa live: quantas mulheres engravidam para salvar o casamento achando que é a solução? É verdade. Na verdade, Deus queria uma aproximação com ela. Exatamente isso que você falou. Deus queria uma aproximação com Lia. Deus queria dar para ela o amor que ela sentia, que ela queria sentir de José. O maior presente não era o amor de José, era o que Deus poderia fazer com ela. O maior presente era poder gerar. E a honra dela gerar quem? Ela ser a mãe, a patriarca, que abrir quem? O Salvador, para o Messias. O nosso Salvador. Gente, que coisa linda. Do útero de uma mulher desprezada sai o nosso Salvador Jesus. E se você vê a genealogia de Jesus, a grande maioria são pessoas desprezadas. Então, se hoje você está se sentindo desprezada, levanta a tua mão aí na tua casa e recebe. Você está sendo desprezada, mas do teu ventre vai gerar salvação. Do teu ventre vai gerar projetos do Senhor. Do teu ventre vai ser gerado novidades de vida, boas novas, porque o nosso Salvador, ele é as boas novas da salvação. Então, se você hoje, mulher, se sente desprezada, levanta a tua mão e recebe onde você estiver. Recebe as boas novas do Senhor. E entenda de uma vez por todas que Deus te vê no meio do teu sofrimento, mas o que Ele falou para ele é o que Ele fala para você. Muda o foco. Para de olhar para o que te traz dor. Para de olhar para o que te faz sangrar. Para de olhar para o que te faz estar escondido. E olha tão somente para Ele. Mais à frente, Karine, Raquel se ira com Jacó. Antes de falar dessa ira aí, vamos só botar uma curiosidade aí, gente. Para quem não sabe, lá em Apocalipse 5:5, João, apóstolo João, ele chama Jesus do leão da tribo de Judá. Que coisa maravilhosa, né? Então agora você já sabe por que a gente chama Jesus do leão da tribo de Judá.
porque ele veio de Judá, tá bom? Quem foi? Ele veio de Lia, da desprezada, da feia, da que a sociedade não queria, veio de lá. João vai falar, em João, né? Eu não me lembro muito bem agora, mas vai dizer, pode vir algo bom de Nazaré? Verdade. Tudo que vem da parte do Senhor vem trazendo algo de rejeição, algo de desprezo. E é lindo. O ruim, Karine, é quando você começa a ser amado. É quando o mundo começa a te amar. É quando pessoas que não conhecem a palavra de Deus começam a amar você. Porque significa que você está sendo inimigo de Deus. Porque a palavra vai dizer, sois vós amigos do mundo, inimigos de Deus. E amigos de Deus, inimigos do mundo. E não digo inimigos numa guerra física. Efésios vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. É contra os principados dessa terra. Entenda de uma vez por todas que a nossa batalha não é com a tua amiga, não é com a tua inimiga, não é física. Não é pelo ser físico, mas é pelo ser espiritual que está por detrás da situação. Então, quando você olhar com alguém, preste atenção se você também não está olhando com desprezo. Porque o desprezo dói na gente, Karine. Dói na gente. O nosso corpo, ele representa a infelicidade. Você tem um estudo corporal. É nítido quando o nosso corpo reage à rejeição. Quando estamos rejeitando. Só que nesse caso, preste atenção se você também não está rejeitando alguém. Se você também não está empurrando alguém para o mesmo abismo. De ansiedade, de depressão, às vezes é involuntário, rejeitamos algo que nos machuca. O nosso corpo, as nossas células, eu vou falar rápido para finalizar, a nossa célula, quando ela encontra algo que não faz parte do nosso corpo, o que ela faz? Ela rejeita, ela expele. Então é natural do nosso ser rejeitar, só que a gente precisa vigiar, a gente precisa se ligar em quem a gente está desprezando. E aí, para finalizar, Raquel, ela se ira com Jacó. Eu vou ler aqui para vocês. A minha letra tá pequenininha, gente. Quer que eu fale aqui? Vamos lá, achei. No capítulo 30, versículo 1. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. E disse a Jacó, me dá filhos ou eu morrerei. Então, Jacó responde, por um acaso estou no lugar de Deus, a quem te impediu de ter filhos? E aí eu quero te dizer que quando você está se sentindo rejeitado, quando você não olha para o que você tem, aquele que te rejeita olha para o que você tem e te inveja por isso. O povo não está entendendo, Karine. Tem gente aqui nessa live que fica se perguntando assim, eu não tenho nada. E por que me invejam tanto? Eu não tenho nada. Eu moro numa casa assim, eu tenho uma vida tal, eu não tenho o emprego que fulano tem. Como pode? Fulano ganha tanto, mas me inveja. Logo eu que não tenho nada. Mulher, tu tem o Espírito do Senhor. Tu tem o mover do Espírito na tua vida. Tu tem o agir do Senhor na tua vida. Tu tem o caráter de Cristo. Tua face resplandece a obra do Senhor. E quem tem tudo, ao mesmo tempo não tem nada. Às vezes a gente não se entende, a gente não entende. Nossa, aquela menina é tão linda, mas por que, gente, que me rejeita tanto? Por que me inveja tanto? Porque você tem algo que ela queria ter. Eu quero te dizer que a nossa beleza física, ela não é o suficiente para que nós possamos se sentir saciados. O único que nos sacia é Cristo, porque Ele é a fonte de água viva. E é Ele que sacia a nossa sede, Ele é o pão da vida, é Ele que sacia a nossa fome, é Ele que sacia as nossas necessidades, é Ele quem nos sacia. E às vezes é o que você tem, então você tem tudo. Você só não está entendendo que você tem tudo. Mas eu não tenho o amor de Jacó. Mas quem é Jacó aos pés do Senhor? O próprio Jacó vai dizer, posso eu te dar filhos? Posso eu fazer o papel de Deus? Ele mesmo assume, eu sou um homem limitado. Eu não posso fazer além do que as minhas limitações permitem. E para isso nós precisamos do Senhor. Raquel está falando para Lia, mulher, vai ter intimidade com Deus você. Vai dobrar teu joelho e orar e falar com Deus. Pede a Ele. E logo em seguida a Bíblia vai dizer que Raquel engravida também. Que Deus lembrou de Raquel e ouviu Raquel.
Ó, deixa eu falar rapidinho, cortar você um minuto. Tá maravilhoso, gente. É por conta do horário e também porque Raquel é o próximo tema. Então, a gente ainda não falou sobre Raquel, então não vamos falar muito sobre Raquel agora, não. Mas, gente, a gente falando de Lia, Lia era invejada por Raquel porque Lia gerou e Raquel não gerou. Não gerou. E aí, Karine, naquela época, quando havia infertilidade no relacionamento, eles entendiam que o reino celestial, ou seja, Deus, estava rejeitando aquela união. Ai, Deus, olha que lindo! Olha que lindo! Raquel estava entendendo que naquele momento Deus estava rejeitando aquela situação, porque você não vai ser feliz com a infelicidade de ninguém. Oh, aleluia! Não adianta você desmerecer ninguém para se achar melhor, porque você tem necessidade de ser aceita. Não vai haver felicidade aonde você procura a infelicidade do outro. A Bíblia vai dizer, ame ao teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia não vai dizer, destrua teu próximo, pise no teu próximo, suba no teu próximo, destrua o casamento, a família, o emprego, o projeto do teu próximo. A Bíblia vai dizer, ama como a ti mesmo. Então é você desejar para o teu próximo o que você deseja para você. Exatamente. Então, naquele momento, poderia sim estar havendo uma rejeição de Deus no relacionamento de Raquel. Por quê? Porque o tempo inteiro a Bíblia frisa. Jacó amava Raquel, amava Raquel, amava Raquel. Em momento nenhum diz, Jacó olhou para Lia. Eles estavam no relacionamento em cima da dor da Lia. Ninguém se preocupava se ela estava trancada no quarto, se ela estava chorando, se ela estava sofrendo. Então, quando você não se preocupa com o seu próximo, Deus também não se preocupa com você. Forte, meu Deus. Deus vai se preocupar com o que está sofrendo. Acabou glória aí, as curtidas, acabou tudo agora. Ninguém nem recebe mais nada. Deus vai ver quem está sofrendo. Aleluia. Deus entra na batalha da Lia porque Lia está calada. Raquel faz o quê? Raquel grita, Raquel briga. Fica calada, mulher. Se cala, vai orar. Deus está no meio do nosso sofrimento. E para finalizar, Deus vai gerar vida. Aleluia. Deus vai trazer alegria, porque você está passando por esse sofrimento agora, por esse desprezo, por essa rejeição, mas é porque Deus tem algo maior na tua vida. Davi foi o filho rejeitado, Davi não foi nem convidado pelo pai para participar da reunião com Samuel. Mas Deus falou para Samuel, Samuel, há um pequenininho lá catando leão e urso, Samuel. Glória a Deus. Não deixe de ser pequeno. A palavra do Senhor vai dizer, entra no reino dos céus aquele que é pequeno. Aleluia. Seja pequeno, mas seja grande aos olhos do Senhor. Não perca a tua intimidade com o Senhor. Não deixe que a frustração te afaste do Senhor. Não permita que o teu relacionamento ruim com teu pai ou com teu marido venha ser um relacionamento ruim com Deus. Porque quando a gente é rejeitado por uma figura masculina, a gente tem dificuldade de lidar com Deus. É verdade. Uma mulher que não tem hábito de ter um convívio com o pai, ela vai ter dificuldade de conviver com Deus. Não deixe o seu projeto de rejeição, aquilo que te rejeitou a vida inteira, dificultar a tua vida com Deus. Verdade. Recebe essa palavra nessa tarde. Oh, glória. É tudo aquilo que o Senhor me entregou nesse dia. Assim como eu recebi a cura da rejeição, receba você a cura da tua rejeição. Gere Judá. Gere o leão da tribo de Judá na tua vida. Deixa a salvação entrar na tua casa. Deixa a salvação entrar na tua família. Receba em nome de Jesus. Glória a Deus, foi forte, gente. Ó, não precisa acrescentar mais nada, colocar mais nada. Vou dar só um dado aqui, mas é histórico, está na Bíblia, mas para conhecimento mesmo, para você poder falar também de Lia com propriedade, assim como falou Tati aqui, com propriedade para a gente da história. Bem, Lia, ela foi a fundadora praticamente da metade das 12 tribos de Israel, porque ela teve aí 6 filhos e uma menina. Tá? Então, só para você saber. Depois da morte de Raquel, porque Raquel morreu, Raquel gerou 2 filhos, José e Benjamim. Depois, na hora que ela estava gerando, morreu, a gente vai falar sobre Raquel na próxima live. E aí, o que aconteceu? Lia se tornou, tanto como foi a primeira, mas também a última mulher de Jacó. Então, assim, mesmo
ela não sendo amada, vamos dizer assim, ela foi destinada a ser a primeira e a última mulher do seu marido. E ela seria reverenciada como o quê? Como a patriarca, como a quem gerou Jesus, da onde veio toda a descendência dos sacerdotes. Karine, E rapidinho, só para ler aqui o comentário da irmã. pode ler. Se o primo e Lia também teve a honra de ser sepultada com seus sogros. Gente, olha que coisa linda. Eu ia falar isso agora. Gente, ela foi enterrada na caverna lá de Macpela, não sei se é assim que se fala, junto com Jacó foi sepultado junto com ela, com Lia, nesse mesmo lugar. E Raquel não. Raquel foi lá em Efratá. Então, gente, ela foi sepultada como uma matriarca, entendeu? Como com Abraão, com Isaac, com Jacó. Foi honrada até o fim da sua vida. Até no enterro ela teve honra. Exato. É assim, quando Deus entra, Karine, para nos dar honra, Ele nos dá honra até no nosso sepultamento. Ele vem depois da morte, Ele busca a gente, Ele leva a gente para Nova Jerusalém. É isso que Ele quer fazer comigo, com você e com todo mundo que está aí. Esse é o nosso Deus. Gente, vamos terminar essa live já. Tati, eu quero te agradecer por essa live incrível, maravilhosa. Quem recebeu aí, coloca a mãozinha aí de quem recebeu. Vamos lá, quem quer ver Tati de novo aqui nessa live aí, coloca a mãozinha aí de novo. A gente vai escolher uma outra mulher para ela poder falar, deixar Deus usar ela aqui para abençoar as nossas vidas. Eu queria terminar com um versículo que eu gosto muito, que está lá em Isaías 61, do 1 ao 3, que é exatamente o que Deus deseja para você nessa tarde. Que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor no dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que estão tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, vestes de louvor e espírito, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiças, plantados do Senhor, para que ele seja glorificado. Gente, que você seja, a partir de hoje, exatamente o que está dizendo em Isaías 61, do 1 ao 3, que você venha pregar a palavra aos contritos, as pessoas venham proclamar a palavra de Deus, venha abrir prisão, venha proclamar um ano aceitável, consolar pessoas. Eu profetizo que você, a partir de hoje, a partir do teu ventre, vai gerar projetos, como a Tati disse. Tudo na sua vida vai mudar, você vai romper nesse ano, você vai ter um novo... Glória a Deus, aleluia! Continua aí, silêncio, continua sendo como Lia, que Deus vai te honrar. Até depois, você vai deixar um legado para as pessoas, tá? Gente, foi forte. Obrigada. Muita gente quer que você volte, hein? Obrigada a todo mundo que me recebeu aqui nessa tarde abençoada, nessa live. Obrigada, Karine, pelo convite. Já estou vendo que eu vou ter que voltar, né? Eu vou voltar com muita alegria, sim. Obrigada por tudo, gente. E que vocês sejam abençoados nessa tarde. Que vocês recebam na parte do céu toda a libertação, que vocês recebam da parte do céu o fruto do vosso ventre. Recebam, sejam livres de todo espírito de rejeição, sejam livres de todo espírito de desprezo. Não se rotulem, não se intitulem, sejam vocês. Sejam apenas vocês. Ora para a gente finalizar. Ora para a gente finalizar. Nos abençoa. Essa tarde vai ser Tati. Vai, Tati. Gostaria de pedir que vocês que estão aí assistindo fechassem seus olhos, encurvar-se as vossas cabeças. Quem puder se ajoelhar aí, se ajoelha, que é bom. E vamos lá, vamos orar. Espírito Santo de Deus, Senhor Deus e Pai, na tarde desse dia, meu Deus, queremos te pedir em primeiro lugar perdão, Pai. Perdão e misericórdia, Senhor, por coisas que fazemos diariamente que não agradam o teu coração. Senhor, pela tua misericórdia, Pai, nós estamos aqui falando na tua palavra. Pai, que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa guardar a nossa família, que o Senhor possa, Pai, prosperar-nos no mundo espiritual. Deus, que o Senhor possa nos prosperar no mundo terreno. Deus, que o Senhor possa nos dar alegria e abundância. Que
o Senhor unja cada família com óleo de alegria nessa tarde. Senhor Deus, que quem está assistindo essa live que tiver abatido, contrito, que o Senhor venha trazer renovo, que o Senhor venha trazer, Senhor Deus, levante espiritual. Meu Pai, que o Senhor possa tirar da caverna quem entrou. Senhor Deus, que aquele que o Senhor tem um chamado, que possa viver o teu chamado, que o Senhor possa pôr para fora e que nenhum resquício de rejeição ou de desprezo possa limitar e paralisar o teu povo. Pai, em nome de Jesus, levanta o teu povo, fecha, Pai, a boca do leão, acorrenta os feitos de Satanás. Senhor Deus, afasta Satanás da nossa vida. Senhor Deus, arranca o sopro de Satanás da cabeça de homens e mulheres dessa live. Senhor Deus, mostra a cada um a sua importância. Senhor Deus, tenha um encontro na tarde desse dia com cada um que está aqui assistindo. Deus, se tiver alguém afastado da tua presença, que o Senhor traga novamente. Não permita que ministérios sejam enterrados. Não permita que ministério de pregação seja enterrado. Não permita que ministério de louvor seja enterrado. Que ministério pastoral seja enterrado. Não permita que congregações sejam fechadas. Deus, nós precisamos do teu mover. Nós precisamos dos teus feitos nessa terra. Deus, em nome de Jesus, abençoa a Karine. Senhor Deus, dá ela discernimento, sabedoria, força, Senhor, porque é um grupo de mulheres junto com ela nesse projeto que o Senhor entregou ao coração dela. Pai, que ela possa frutificar, Senhor, e que mulheres possam sentir a tua presença de forma verdadeira, Pai. Que não seja por emocionalismo nem sensacionalismo, mas que seja a tua palavra, Deus, que penetra na nossa alma, que penetra no nosso espírito, Senhor. Traga avivamento, traga salvação, traga cura na tarde desse dia, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Forte demais. Diz aí amém. Glória a Deus. Obrigada. Sem palavras, eu recebi muito. Eu estou assim, abastecida. Eu também. Recebi muito também. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aí. Vou salvar a live lá no Instagram, tá bom, gente? Então, quem depois manda para alguém, compartilha, tá bom? Que Deus abençoe cada uma de vocês, tá bom? Amém. Um beijo, gente. Um beijo. Paz. Tchau, tchau. Paz a todo mundo aí. Tchau, tchau.